Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Diga Educação. A pandemia não parou o aprendizado, seja ele tecnológico, na física, na ciência, na matemática e em todas as outras áreas. As Olimpíadas continuaram acontecendo de forma remota, online. Esse aprendizado aconteceu e trouxeram diversos resultados. E a nossa pauta de hoje é essa. Seja bem-vindo, bem-vinda. O Diga Educação está no ar. A Escola Cristo Rei trouxe diversos resultados para Patos e região. Isso sim é verdade, está todo mundo em festa. E é sobre esses resultados que nós vamos conversar hoje aqui no Diga Educação. Eu recebo a gestora, a irmã Aparecida, e também a professora Andréa Celi Ocelli, né? Sejam bem-vindas ao nosso Diga Educação. Eu fico sempre muito feliz em contar os resultados que nós temos encontrado, desempenhado, mesmo estando no sertão da Paraíba, trazer méritos como esse. Irmã, seja bem-vinda ao Diga Educação mais uma vez. Boa noite, Dilane. Boa noite, você que está na escuta do outro lado da telinha. É sempre uma alegria celebrar os resultados de uma equipe comprometida e de estudantes tão dedicados, empenhados, que têm sempre foco, que correm atrás de seus objetivos e diante de uma preparação, de uma seriedade no processo, de estudantes que têm foco, o resultado dessa operação é sucesso. Tenho certeza disso. Andréa, seja bem-vinda ao nosso Diga Educação. É um prazer recebê-la. Obrigada. Boa noite, Dilane. Boa noite, irmã. Boa noite a todos. Boa noite vocês que estão aí em casa nos assistindo, né? Um momento muito especial. E vamos compartilhar um pouquinho aqui das experiências que nós tivemos e temos, né, no Colégio Cristo Rei. Nós sabemos que o colégio tem sim sua estrutura pedagógica, física, né? E falando dessa estrutura pedagógica, ela traz esse auxílio na formação, trazendo essa metodologia para mais próximo dos alunos e fazendo com que campeonatos como esse cheguem a acontecer e os resultados sejam vistos aqui no sertão da Paraíba, né, irmã? Sim, é importante pensar a educação como processo integrado. A educação que envolve o viés cognitivo, emocional, humano e espiritual, porque sem Deus nada somos. Então é importante pensar a educação como esse processo integral e que prepara a pessoa nas várias áreas da sua vida. Ô, Andréa, como acontece essa seleção e como é usada essa metodologia? Nós, né, que fazemos parte do Colégio Cristo Rei, o colégio, né, proporciona esses momentos de aula, de preparação para as Olimpíadas. Então, os alunos eles são convidados, né, a participarem dessas Olimpíadas. Aqueles que têm o interesse, aqueles que buscam, né, mais conhecimento, aqueles que querem se preparar melhor. E o Cristo Rei disponibiliza toda a estrutura, todo o espaço. Eu, como representante das Olimpíadas, né, faço essa inscrição dos alunos, a inscrição da escola, né, nas Olimpíadas, e a gente vem tendo resultados, surpreendentes, né, excelentes. Quando você traz essa perspectiva de serem convidados, esse espaço é aberto para todos os alunos que queiram participar? Ou existe aqueles onde vocês já identificam que possuem notas, afinidade, né? O interesse, por exemplo, de desenvolver algum trabalho e de estudar um pouco mais sobre essa área? Sim, a gente deixa aberto, né, para os alunos que queiram participar, mas, ao mesmo tempo, eu, né, com todo o cuidado, né, a atenção que eu tenho, né, como professora em sala de aula, eu observo, né, através dos resultados, e aí aqueles que não desejam se inscrever, eu vou lá, convenço, né, peço para que se inscrevam, que eles são excelentes e, de fato, né, a gente dá o tiro certo. Ô, irmã, como é para a escola receber tantas medalhas, né, tantos méritos por uma participação como essa numa Olimpíada? Eu friso sempre o fato de estarmos no sertão da Paraíba, porque, de qualquer forma, nós ainda somos vistos, né,
não com esse intelecto todo, não com essa estrutura toda. Eu tenho a oportunidade, por exemplo, de muitas vezes viajar para outros estados e falar que sou do sertão da Paraíba, às vezes isso causa um estranhamento nas pessoas, como se nós não pudéssemos chegar nesses lugares, né, nos primeiros lugares de determinados espaços. E aí saber que uma escola que está aqui no sertão da Paraíba chega com resultados tão brilhantes, isso precisa ser dito para a sociedade o que é feito, né? Sim, precisa ser comunicado e bem comunicado. É um resultado edificante e gratificante e, ao mesmo tempo, nos estimula a dar essa consciência de que estamos na direção certa e incentivar mais e mais ações de estudo, de foco, de disciplina, a entender que os resultados virão, se houver um processo sério, conduzido e cultivado, porque os frutos só irão vir se as sementes forem lançadas. E isso mostra um compromisso da escola, né? Com o aluno, com o trabalho que está sendo feito, com a metodologia implantada. Andréa, são mais meninos ou meninas que se interessam por essas áreas? É bem misto, né? A gente bom, tem alunos tanto, né, do sexo feminino como também do sexo masculino. Então, os resultados, na verdade, são assim dos dois sexos, né? Com relação à idade, né, os segmentos, depende também da Olimpíada. Nós temos Olimpíadas que vão desde, né, o ensino fundamental 1 até o ensino médio, e tem Olimpíadas que recebem apenas, né, fazem apenas a seleção para ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, depende da Olimpíada, né? E Mas hoje sempre na escola a gente tem representações em todos esses sim. eixos. Que maravilha, né? Eu queria saber de você qual é o motivo mais desafiador de participar de momentos como esses. Eu acredito que assim, eu saber, né, que os alunos eles têm esse potencial, e assim, ao mesmo tempo, né, a pandemia eu achei, né, nós achávamos que esse ano, 2020, fosse atrapalhar, né, o desempenho, enfim, a vontade deles, né, motivá-los a participarem, mas não, né, foi muito além das nossas expectativas. Então, foi um desafio esse ano 2020, de fato, mas que conseguimos, sim, superar com bastante êxito. Se você tivesse que nos contar a maior diferença que existiu, fora o distanciamento e o fato de ser remoto, né? Todas as etapas foram feitas de forma remota em 2020 e o resultado veio até 2021, né? Eu vi nas redes, por exemplo, do Cristo Rei, o material sendo entregue, né, para o aluno fazer esse experimento. A escola precisa se preparar para isso. Existe uma fiscalização, porque quando muitas vezes nós falamos dessa coisa, é uma Olimpíada, vai funcionar de forma remota. As pessoas muitas vezes entendem que não existe um comprometimento maior, né, com esse processo que é feito com a prova em si, até por ter essa questão do distanciamento e pelo fato de ser online. Mas o que eu consegui perceber, eu fui buscar vários vídeos, percebi que quando vai se tirar o lacre do pacote, todo momento existe uma temperatura ambiente necessária para que tudo aconteça da melhor forma, né? Isso. Esse experimento, né, esse material que foi entregue ao aluno, foi uma Olimpíada, né, que ela tem realmente um nível bem elevado, que é a Olimpíada Brasileira de Física. Esse aluno, no ano anterior, 2019, ele foi o único aluno da Paraíba a receber menção honrosa, né, dessa Olimpíada que é nacional. Então, nós temos esse grande destaque. Ele, novamente, né, foi classificado, selecionado e está na verdade, fez já a última prova, né, da terceira etapa, né, que é a prova experimental. E estamos esperando o resultado, né? Vai sair logo mais, agora no finalzinho do mês de março. E tem, enfim, outras medalhas, né, que também já saíram, né? Já tivemos medalhistas de outras 2 Olimpíadas que já saíram resultados, né? A ONC, que é a Olimpíada Nacional de Ciências, e a OBA, né, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, né? Foram 12 medalhas da OBA, né, nesse ano 2020, medalhas de ouro, de prata e de bronze. Tivemos fantástico. Medalhistas também na ONC, medalhas de prata e de bronze, né, e menção honrosa também para vários alunos.
Quando a gente observa, por exemplo, essa diferença, né? Eu acredito que, por exemplo, a escola já deva ter ido a muitos lugares para levar esses alunos para vivenciarem as Olimpíadas, né? Não sei para quais estados vocês foram para vencer essas etapas, mas observar que isso pode ser feito também dentro da própria escola e ainda no seio também da família, a família acompanhando esse processo com relação às provas, eu acredito que também traz uma responsabilidade ainda maior, né? Com certeza. Nesse ano, né, que o aluno ele foi até a última etapa, nós também, né, levamos com todo cuidado, né? Eu fui com alunos, pais, a gente foi até a outra cidade para ele fazer essa última etapa. E assim, eu não tenho muito tempo de instituição, né? Sou nova, né, vamos dizer assim, de serviço, né, no Colégio Cristo Rei. Mas eu acredito, sim, que o Cristo Rei ele não mede esforços, ele sempre tenta, da melhor forma, estimular, motivar os alunos a participarem e irem até a última fase. Eu fico muito feliz em contar esses resultados. E a senhora, como recebe essas menções honrosas, essas medalhas, sabendo que esse resultado é fruto realmente de uma equipe que se preocupa em também plantar esse futuro, né? O Cristo Rei tem como esse pilar fundamental, né? São os três, esse amor, fé e conhecimento, e a gente percebe que existe uma integralidade sendo feita a partir de todo esse conhecimento para que se chegue a resultados como esse. O sentimento é de alegria e gratidão. Se falarmos desse mês, eu encarei essas medalhas com presente de aniversário. A escola está celebrando 83 anos, é um velhinho que, diante de tantos anos e por ter essa coisa de ser uma escola de muita tradição, mas olhar essa turma jovem que reinventa possibilidades, que corre atrás, que tem foco, e a gente redesenha possibilidades. Quando dizem que não pode de uma forma, a gente encontra outras, de forma que a educação e o aprendizado não para. Ele redefine caminhos e a vida vai seguindo, a gente aprendendo e reaprendendo cada dia. Eu tenho certeza disso. Eu vou para um breve intervalo, volto daqui a pouco trazendo o nosso segundo bloco e, claro, esses medalhistas, né, esses campeões, para nos contar como é participar de um momento como esse e trazer tanto orgulho não só para suas instituições, mas também para suas famílias. Eu volto já. Conforto, exclusividade e muita personalidade, a Loja Casa conta com diversos estilos em decoração. Um deles certamente combina com você. Móveis, sofás, tapetes, arranjos e peças decorativas para compor o seu ambiente profissional ou domiciliar. A sua casa merece a casa. Loja de decoração. A Rua Vereador Joaquim Leitão, 47, Centro de Patos. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. O seu ambiente completo e com o seu estilo. A loja oferece ainda o que há de mais moderno em móveis e peças decorativas. Visite a PV Multividros e desfrute da qualidade, exclusividade e estilo. A decoração do seu ambiente merece a tradição. PV Multividros, Rua José Genuíno, 42, Centro de Patos.
tem gente aqui dizendo, eu estou aqui na expectativa, esperando os nossos medalhistas. Vocês não se sentem assim, tipo, não vou nem chamar de jogador de futebol, né? Mas aquele povo que participa das Olimpíadas, que ficam famosos. Se sente, Cibele, assim? Mais ou menos, sabe? Dá aquela, meu Deus, tá todo mundo tendo uma expectativa com o que eu fiz, sabe? E eu também me orgulho, sabe? Porque eu vejo que todo mundo tá admirando o que eu fiz, o que eu conquistei. Isso é importante, né? Gente, nesse segundo bloco, nós estamos recebendo o Rian e a Cibele, que são medalhistas do Colégio Cristo Rei. Já trouxeram diversas medalhas, né? E é sobre essa experiência tão jovem, mas tão necessária e tão importante para o crescimento não só deles, mas também da escola. Rian, você se sente uma pessoa que impulsiona outros a participarem de momentos como esses? Sim, me sinto... Tem hora que eu me sinto um exemplo, pois estou realizando Olimpíadas e assim incentivando outras pessoas a fazerem também, e assim recebendo medalhas e, de certa forma, incentivando outras pessoas sempre a fazerem também. Ô, Cibele, eu sei que na sua idade as meninas estão preocupadas muitas vezes com outras coisas, né? Como que as suas amigas encaram o fato de você estudar bastante para chegar a ter um resultado como esse? Felizmente, no meu círculo de amizades, eu tenho amigas muito parecidas comigo. Que bom. Que não todas, mas boa parte delas também gosta de fazer Olimpíadas. E sempre que, eu vou, então eu vou também, eu não quero fazer sozinha. Então, eu fico bem feliz de ter amigas que se identificam comigo. E muitas estão sempre me parabenizando, dizendo, meu Deus, como é que tu apoiando, conseguiu? né? Exatamente, é muito bom isso. Ô, Rian, quando você lembra do primeiro momento quando lhe inscreveram, você se inscreveu numa Olimpíada, o que você sentiu em participar de um processo como esse? Bom, me senti ansioso porque realmente nunca havia feito uma prova desse nível. Tem as avaliações do colégio e tudo mais, mas nunca uma coisa mais importante nesse nível, vamos assim dizer. Então me senti bem ansioso, mas ao mesmo tempo confiante de que iria passar. E como foi a sua experiência nessa primeira Olimpíada que você participou? Foi boa, sim. Se não me engano, foi a Olimpíada Canguru de 2017 e eu tive uma experiência boa e recebi menção honrosa por ela. Incrível, né? Começar dessa forma já é muito incentivador, né? E você, Cibele, quando foi a sua primeira experiência? Foi no 6º ano, em 2016. Eu vou ser sincera que eu não lembro exatamente qual o nome da Olimpíada, mas eu lembro que foi uma de matemática. Eu não consegui nada, eu só comecei a ter minhas premiações a partir do 9º ano, sabe? Foi muito tempo fazendo, mas eu fazia mais por diversão, porque eu realmente gostava. E qual foi a importância de você persistir fazendo, participando para o resultado que você tem hoje? Muito orgulho. Eu me sinto capaz, porque eu sei que eu passei todo esse tempo fazendo, sem nem querer ter aquela ambição de querer uma medalha, era mais porque eu achava legal fazer aquilo. Eu estava me testando. E quando eu comecei a ver que o meu conhecimento, o meu esforço estava valendo a pena, eu receber uma medalha para mim eu fiquei desesperada na hora. Eu fiquei, como assim eu consegui uma? Porque muita gente pensa que para ter uma medalha você tem que ser um gênio, tem que conseguir 10 em tudo. Eu vejo que os adolescentes de hoje em dia pensam que são incapazes, eles se sentem muito subestimados. Mas não é essa a realidade. Você não precisa ser um gênio para conseguir uma medalha. Eu percebi isso sozinha. Ô, Rian, quem é a pessoa que mais te impulsiona a participar e a continuar dentro desse processo? Olha, em primeiro plano, minha família também sempre me impulsiona, mas também meus professores sempre incentivam, não só a mim, mas todos os meus colegas também, e meus amigos, que também sempre, mesmo que tenham uma conquista ou não, sempre estão lá para me apoiarem, sendo coisas boas ou más, sempre estão lá. Que legal, né? Eu vejo vocês falando dessa questão de apoio e dessa identificação, né, com as pessoas que estão ao redor. Eu acredito muito nisso. Outro dia eu li um artigo de uma psicóloga falando sobre essa questão das pessoas que estão ao nosso lado. E ela citava dentro desse artigo a importância de escolher bem desde jovem
quem a gente gostaria de levar para a nossa vida. Quando vocês me contaram, né, que já estudam juntos desde o 6º ano, mas que estavam em salas muitas vezes separadas, mas que também participavam de atividades que eram comum aos dois, né, isso veio a gerar um relacionamento, uma identificação, né? Com relação aos outros alunos que participam das Olimpíadas, existe também essa afinidade em estar trocando essas moedas, né? Fazendo essa troca de conhecimento. Isso é importante, Cibele? Muito. Eu reconhecia ele quando eu fui estudar na sala dele, porque eu sempre estava vendo ele ou para receber uma medalha ou quando eu chegava na sala de aplicação da Olimpíada e ele sempre estava lá. Então eu já tinha uma noção de que aquelas pessoas estavam lá pelo mesmo motivo que eu, sabe? Eu via que era um pessoal que eu podia conversar mais tranquila, sabe? Uma identificação maior. Rian, quando você observa que as mulheres estão, como disse no primeiro bloco, né, a professora Andréa, quase equilibrado, né, dentro desses números, mulheres e homens participando dessas mesmas atividades, você consegue enxergar que nessa etapa que você está vivendo, nessa sua jornada de vida atual, a gente consegue observar que já tem se quebrado esse preconceito das mulheres falarem sobre ciência, sobre física e, inclusive, chegarem a resultados satisfatórios como esses? Sim, com certeza. Está bem igual, bem equilibrado em questão de homens e mulheres. É até uma satisfação ver isso, né, também, que sempre é questão masculina e tudo mais, e tem uma presença feminina muito bom. Temos aqui um exemplo, né, muito forte de uma questão feminina aí, é muito satisfatório isso. Perder para as mulheres não é mais problema não, né, Rian? Ah, com certeza. Com certeza não é. Cibele, como você se sente ouvindo uma fala dessa, né, do Rian? Já que isso não é uma realidade, né, em todos os campos que nós temos vivido. Nós estamos no mês de março e, claro, que a bandeira encampada por todas as mulheres no mundo ainda continua sendo o fator existir. A nossa maior luta atualmente é pelo fato de conseguirmos ser, né, mulher, num mundo como esse, ainda em pleno século XXI, a nossa luta é essa. Como você se sente observando e vendo, né? Ouvindo uma fala como essa do Rian? Lisonjeada, porque eu admiro muito ele. Eu sempre estou vendo ele lá conseguindo as conquistas e ver gente como ele me impulsiona também a querer conquistar mais coisas. E sobre essa coisa das mulheres, eu sei que isso não é realidade em todos os lugares, mas eu admiro muito minha escola porque eu vejo que sempre está muito equilibrado, como ele disse. Você entra para fazer uma Olimpíada ou no momento de receber as medalhas, está sempre uma quantidade muito parecida. Isso me alegra bastante, sabe? Você acha que é um incentivo também que a escola faz para que isso aconteça? Com certeza. Com certeza não tem nenhuma preferência, é tudo muito neutro lá. Eu fico feliz em saber disso. Rian, qual foi a Olimpíada que você foi, que você disse assim, caraca, moleque, eu tô aqui, eu tô me sentindo massa? Olha, foi também em 2017, na Olimpíada da OBMAP. Foi uma Olimpíada importante para mim porque eu consegui passar para a segunda etapa. E, tipo, naquele instante lá, até teve uma representante nossa que entrou na sala, me entregou um certificado dizendo, Rian, você passou para a segunda etapa. Ali eu fiquei muito, até não tive reação naquele instante. E eu fiquei muito satisfeito com aquilo e realmente eu me senti muito lisonjeado com aquilo. Que legal. E você, Cibele, qual foi o momento que você já viveu em uma das Olimpíadas que você se sentiu assim, meu Deus, nem acredito que eu tô aqui, que massa. Nossa, eu acho que foi quando eu conquistei uma medalha na OCM, que é a Olimpíada Campinense de Matemática. Eu recebi bronze, mesmo sendo entre as 3 colocações a mais baixa, me deram a notícia de que eu fui a única de Patos da região metropolitana a conseguir essa medalha. E eu, meu Deus do céu, que mentira! Porque quando eu cheguei no campus para realizar a prova, tinha um monte de gente, sabe? E é uma prova bem difícil, é teoria pura. Eu fiquei impressionada comigo mesma. Como vocês se sentiram com esse processo de vivenciar hoje as Olimpíadas em plena pandemia e ter trazido resultados como esse, Rian? Olha, realmente foi uma coisa inesperada essa pandemia. Para falar a verdade, não imaginávamos que iria dar tudo certo como deu,
mas mesmo assim não faltou esforço da nossa parte, nem da parte dos professores nos incentivando sempre. Então foi bem satisfatório isso. Eu sinceramente quebrou minhas expectativas, porque eu não esperava um resultado tão positivo assim, mas realmente foi bem satisfatório, sim. Você ainda costuma acreditar que é melhor o presencial do que o online, pelo que você viveu? Eu acredito que sim, porque infelizmente alguns alunos, não necessariamente na minha escola, mas no Brasil todo, muitos alunos aproveitam o fato de estarem online para colarem, para pegar a resposta na internet, e acaba que a nota de corte para você conseguir a medalha vai lá para cima. Então, quem fez a prova honestamente acaba tendo um prejuízo aí. Mas ano passado eu tenho um grande arrependimento. Nunca aconteceu isso comigo, de eu me sentir capaz na hora de fazer uma Olimpíada. Ano passado eu só fiz uma Olimpíada, que foi a OBA, e eu acabei de receber a medalha aqui antes de começar o programa. E eu, meu Deus do céu, por que é que eu fiz isso? De onde é que eu tirei isso? Só porque eu entrei no ensino médio eu não ia conseguir nada. Que é o que eu mais falo, eu sempre fiz essas provas por diversão. E agora, só porque eu pensei que eu não ia adquirir algo, que eu não ia ter nenhuma conquista, não é motivo nenhum para eu sempre falo isso para mim mesma, e agora houve esse problema. Meu Deus, não, esse ano eu faço todas as Olimpíadas. Fui até conversar com todos os professores, ó, as Olimpíadas, tudo em que tiver, você vai me colocar. Me inscreva em tudo. Rian, qual é o recado que você deixa para os professores com relação à metodologia que o Colégio Cristo Rei aplica nesse acompanhamento? Olha, uma mensagem de agradecimento, porque realmente eles sempre nos incentivam e realmente sempre é um bom trabalho que eles fazem com a gente. Seja a Andréa, que foi entrevistada, seja outros professores de outras áreas, sempre nos incentivam a realizar essas Olimpíadas e adquirir conhecimento, não realmente, como se disse, estimar uma medalha, alguma coisa assim, mas por diversão, pelo adquirido conhecimento. Cibele, qual é o recado que você deixa para aqueles que não se acham capazes de participar de momentos como esses? É aquilo que eu falei, você não precisa ser um gênio para adquirir alguma coisa na medalha, nem que seja uma menção honrosa, um bronze. E eu acho que isso faz bem para o aluno, porque quando ele consegue algo, ou quando ele vê que não é tão difícil quanto ele pensava, sobe a autoestima dele, ele vê, caramba, eu sou capaz de fazer aquilo. E mesmo que você não adquira nada, você não consiga nenhuma premiação, você não vai ter perdido nada. Já aconteceu comigo também no 8º ano, que eu fiz uma Olimpíada, sabe? Que eu achava que ia ser difícil, astronomia e astronáutica, eu nem vejo isso na escola. Aí quando eu fiz, meu Deus, não é tão difícil. Eu não consegui nada nessa Olimpíada. Aí no ano seguinte, fiz, sabe? Dei uma estudada antes, na maior expectativa assim. Será que eu consigo um bronze, um prata? Aí Andréa, a professora, me deu a notícia de que eu consegui a medalha de ouro. Aí eu, meu Deus do céu, sabe? Eu fiquei muito impressionada. Porque é isso, você não precisa ser um gênio para conseguir aquilo que eu já falei, né? Já estou repetindo muito aqui, mas... Antes da gente terminar esse bloco, eu quero que vocês mostrem para o pessoal que está em casa. Estou vendo o povo aqui. Dá muitas salvas de palmas para vocês. O que mais nos orgulham são esses meninos, são muito... É um legado, estão dizendo aqui, viu? Muito bom. Então, mostre para o pessoal que está aí as medalhas que vocês já conseguiram. Tem muitos pais dizendo aqui, orgulho dessa escola. Não são poucas, viu, gente? Eu achando que vocês iam vir cada um assim com uma medalha, né? E aí tem muitas, viu? Inclusive tem umas que eles nem receberam ainda, né? Ô, Rian, muito obrigado pela sua vinda hoje aqui, viu? Rian estava me dizendo, gente, nos nossos bastidores, antes de começarmos o nosso segundo bloco, dizendo, Dilane, é mais fácil a prova de ciência nas Olimpíadas do que dar uma entrevista que não diga, né? Rian, muito obrigado pela sua vinda. Qual é o recado que você deixa para o pessoal que está aqui, mandando tantos parabéns para vocês? Eu agradeço a todo mundo que está aí parabenizando nós e realmente eu gostaria de incentivar outras pessoas a fazerem também Olimpíadas e tudo mais para que, não estimando realmente uma medalha, mas para adquirir o conhecimento, para se divertirem com isso. Que legal. E, Cibele, qual é o recado que vocês deixam?
Obrigada por estarem assistindo aqui, compartilhando desse momento. Inclusive, os amigos de vocês estão todos aqui dizendo: bora, Rian! Orgulho nosso! Cibele maravilhosa! Meu Deus, obrigada a todos. É o que eu mais quero dizer aqui. E que eu sei que tem muita gente assistindo aí, que se for amigo meu, pensa que não consegue nada assistindo, fazendo a Olimpíada. Você consegue sim. Faça, não vai perder nada. Só Vamos vai fazer tentar em bem. 2021, né? Aham. Gente, eu vou encerrar esse segundo bloco maravilhoso, né? Contando essa experiência incrível desses jovens que com certeza construirão um pouco do nosso futuro, porque eu sei que tem muitos aí do outro lado também. Estou acompanhando aqui desse lado vocês interagindo conosco. Eu volto no terceiro bloco trazendo os pais para que a gente possa avaliar por quê que jovens conseguem chegar com resultados tão primorosos, né, fazendo parte de uma educação como a do Colégio Cristo Rei. Eu volto já. Conforto, exclusividade e muita personalidade, a Loja Casa conta com diversos estilos em decoração. Um deles certamente combina com você. Móveis, sofás, tapetes, arranjos e peças decorativas para compor o seu ambiente profissional ou domiciliar. A sua casa merece a casa. Loja de decoração. A Rua Vereador Joaquim Leitão, 47, Centro de Patos. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. O seu ambiente completo e com o seu estilo. A loja oferece ainda o que há de mais moderno em móveis e peças decorativas. Visite a PV Multividros e desfrute da qualidade, exclusividade e estilo. A decoração do seu ambiente merece a tradição. PV Multividros, Rua José Genuíno, 42, Centro de Patos. Quero aqui, inclusive, parabenizar o Alessandro Sidney, parabenizar a Clarissa Moraes e o Rian, né, que esteve conosco, o Giovanni Lucas, a Maria Alice Gregório, a Marina Procópio, o Gabriel Marques, o Arthur Nóbrega, o Marcos Vinícius Alves, o Agnaldo Salvino, a Gisele Freire Amorim, a Brenda Amorim, a Raíssa Vitória, a Mariana Batista, Vitor Eric e a Bruna de Lucena. Todos esses alunos são, assim, exemplos natos, né, de participações e, claro, de resultados fantásticos. Nesse último bloco, nós recebemos aqui os pais, né? Nós estávamos aqui rindo, gente, nos nossos bastidores, porque os pais dizendo, cadê minha medalha, né? Porque existe uma demanda de tempo, de amor, de compromisso, para que os filhos também cheguem a resultados tão primorosos como esses, né? E eu recebo aqui o Marcos, que é o pai da Cibele, e a Jacicleide, que é a mãe do Rian, né? Para a gente bater esse papo e falar de que eu tenho certeza que quando a Cibele ganha a medalha, Marcos, você também ganha, né? Seja bem-vindo ao Diga Educação. Boa noite a todos, boa noite, Ilane. Com certeza, a gente ganha, a gente tem muito orgulho, né? A gente fica feliz por vê-la feliz. Eu imagino. Né? E é o resultado de todo o acompanhamento que a gente faz. Você poderia vir naturalmente com todas as medalhas aí no peito também, né?
Ô, Jacicleide, quando eu falo desse compromisso, né, dessa demanda de tempo, de apoio, a Rian ganhar essas medalhas, participar de todas essas Olimpíadas, também tem um significado muito positivo na vida da família, né? Isso, com certeza. Boa noite, Ilana. Boa noite a todos. É uma satisfação grande, sabe? É uma gratidão. Deus colocou tanto ele como a irmã, que a irmã também já estudou no Cristo Rei. Deus colocou na nossa vida. É uma bênção. Quando nós falamos, por exemplo, de alunos que chegam a resultados como esses, né? Eu sei que isso não é de uma hora para outra que acontece. Quais eram o comportamento que Cibele sempre demonstrou de interesse pelos estudos que vocês foram observando, que ela com certeza poderia se destacar com resultados como esse? Ela sempre foi uma menina atenciosa, comprometida? Olha, Dilane, é o seguinte, eu fui professor por mais de 20 anos, certo? Então, eu procurei guiá-la dentro da minha experiência já como professor. Então, eu procurei guiá-la, né, para torná-la uma aluna independente, autodidata. Isso é possível, certo? Então, algumas coisas nós como pais, a gente pode fazer, né? Então, eu sempre encarei o estudo dos filhos como o trabalho deles. Isso eu falava muito para os meus alunos. Fantástico. Os seus pais passam a manhã e a tarde trabalhando e a sua obrigação é estudar, né? Então, eu indico você, primeiro, montar um espaço para o seu filho. A gente montou logo cedo uma mesinha, quadro branco, um notebook para ela. Hoje, nessa pandemia que está tendo muito trabalho em home office, né, eu acho que muita gente viu essa necessidade de, em casa, ter o seu espaço. E essa necessidade as crianças sempre tiveram. E os pais, muitas vezes, não se atentam. Botam a criança para estudar na cozinha, onde tem um bolo, tem um refrigerante, né, uma distração. Então, esse espaço ele é importante. E eu sempre dava dicas a ela. Se você parar para ver o aprendizado, ele é composto de 2 etapas apenas, que é compreender onde está o papel do professor, de passar o conteúdo da forma mais simples possível, e fixar. Então, o segundo ponto, ele é o mais importante e mais difícil, porque o fixar, o aluno ele vai estar sozinho, né? Então, eu mostrava isso para ela. Eu digo, olha, filha, quanto mais estímulos você causar, mais você fixa, certo? Então, quando você lê um livro, quando você faz um resumo, quando você resolve questões, se você tiver um vídeo sobre aquele assunto para você assistir, tudo isso é estímulo. Quanto mais estímulos você causar, mais você absorve. Fantástico. Fantástico, né? Eu acho que a gente está tendo uma aula aqui de como fazer isso, né, com as nossas crianças, os adolescentes. E eu gosto muito da sua fala quando você diz, quando isso começa desde cedo, né? Porque muitas famílias, muitos pais, eles vão se preocupar, de fato, com a educação dos seus filhos quando ele chega no ensino médio para decidir a profissão que ele vai ter na vida. E aí a gente percebe a carga emocional, a carga de responsabilidade que é dada para esses jovens. E talvez por isso, Marcos, nós temos tantos adolescentes, tantos jovens adoecidos. Quando começa esse processo do Rian na sua casa? Rian começou cedo, ele sempre foi interessado no estudo. Ciro, pequenininho, o que ele não gostava era pintar, somente. Rian não é das artes, não, né? Ele não era de pintar, não, mas ele sempre foi focado no estudo. Ele sempre os coleguinhas chegavam, Rian, vamos brincar. Ele disse, não, tem minha tarefinha para fazer. Isso aí eu nunca tive problema com ele, não, mas sempre eu estava, como diz, no pé de cada um, sabe? Exato. Mas isso aí, né? nunca me deu trabalho nenhum. Quando vocês trazem essa perspectiva, eu acredito que os pais que estão do outro lado, os próprios alunos, né, talvez se identifiquem agora dizendo, talvez seja por isso que eu tenho resultado, porque eu tenho um pai comprometido. E aqueles pais que estão nesse momento nos vendo, né, acompanhando o nosso programa, pode dar aquele estalo, é como aquela luz que acendeu agora, diz, caraca, o meu filho ainda não teve esses resultados tão positivos, talvez porque eu não estou fazendo a minha parte. Viver um processo como esse, trazendo agora para a pandemia, isso já estava montado dentro da sua casa, né? Esse contexto em que Cibele vive já era cotidiano, Marcos, ficou mais fácil? Com certeza. E ela, assim, não posso retirar o mérito dela, né? Ela realmente foi uma criança excepcional.
Desde a 4ª série que ela acorda sozinha, ela botava o despertador dela, 4h30 ela levantava só, ela preparava o café da manhã. Nunca a gente teve problema, dou graças a Deus, né? Isso aí realmente. Eu só tive uma filha, não tenho muita experiência não. Né? E ter esse acompanhamento, esse suporte, né, da família ao lado dela, incentivando sempre, fez com que ela continuasse dentro desse processo, que não desistisse dela mesma, né? Isso, com certeza. Ajuda demais, demais, demais. Eu, como professor, eu tô lembrando aqui de um caso, né, que você vê alunos que eles querem melhorar, né? E eu tive um aluno que uma vez ele foi para a casa dos colegas estudar com os colegas, era química, parte de cálculo. Aí ele chegou para mim e falou que a mãe dele não deixava mais ele estudar com os colegas. Aí eu digo, por quê? Porque ela pediu para ver o que eu tinha feito no papel. Só que eles tinham estudado num quadro, né? Disse, não, mãe, a gente fez tudo no quadro, então você não vai mais não. Quer dizer, Bloqueio, são coisas né? que bloqueiam, que atrapalham. Né? Exato. É muito importante quando a gente consegue enxergar na família esse apoio. E pela fala do Rian, ele é bem seguro em colocar a opinião dele, como é que ele passou por cada processo. A gente consegue ver o quanto ele também está ligado à família. Quando eu fiz a pergunta para o Rian, né? Rian, quem são as pessoas que mais lhe impulsionam a continuar dentro desse processo? Minha família. E, então, para mim, é muito importante entender que o primeiro passo dado, a primeira mão segurada é a família, para que a gente possa fazer esse casamento com a escola, né, Francilene? Dilane, como um caso que aconteceu na minha família, os primos dele. A mãe disse, eu tenho orgulho desse meu sobrinho, porque eu queria que meus filhos fossem desse jeito, muito interessados nos estudos, porque eles entrou o online, aí a mãe disse, ixi, agora que eu não estudo mesmo. Aí perguntou como é que estava o meu. Aí quando chegou na minha casa, aí viu que ele estava no quarto, fazendo As atividades dele. Aí disse, se meus filhos fossem assim, era uma bênção para mim. Eu disse, eu agradeço a Deus todo dia por Rian e por Geisiane. Ô Marcos, qual é o recado que você poderia dar para aqueles pais que estão do outro lado, né? Uns que se veem na sua postura de fazerem, de fato, esse acompanhamento, de incentivarem, e aqueles outros, né, que estão ali em apoiar e muitas vezes só em exigir. Porque eu entendo o quanto é importante o pai estar do lado também fazendo aquele papel de dizer, eu gostaria que você fosse mais, mas existe uma cobrança que é motivadora, existe uma cobrança que, na verdade, gera um bloqueio em você por não conseguir chegar naquela expectativa que os pais têm de seus filhos. Olha, uma ideia que eu sempre tive comigo, que é a seguinte, a gente cobra muito aos filhos para que entre na vida adulta, certo? E a gente tem que tomar cuidado, porque eles não vão querer só as responsabilidades da vida adulta, eles vão querer os prazeres também da vida adulta, né? E a gente esquece um detalhe, a gente esquece da gente se inserir no mundo deles. Exato. Né? Então, isso aí eu acho que eu consegui fazer desde pequenininho, que eu brincava muito com ela. Então, eu fui um grande amigo dela, com certeza. Você é, né? Ainda. Você é. Ô, Francilene, qual é o recado que você deixa para a Escola Cristo Rei, sabendo que seu filho faz parte dessa instituição de ensino e aprendizagem e hoje consegue ter os resultados que obtém pelo acompanhamento que é dado para a escola? Não, eu deixo a lição que se esforcem, os alunos que tem uns que não fazem com medo, que eu sei que não fazem com medo, né, não dá certo, mas que se esforcem, sigam seus sonhos, não desistam. E você, Marcos, qual é o recado que você deixa para a Escola Cristo Rei, sabendo que sua filha faz parte desse contexto e também de todos esses resultados? Que continue com o trabalho, né? Excelente equipe, uma excelente escola. Já fui aluno também, minha esposa foi. Então, que continue o excelente trabalho que está fazendo. Que legal, né? Eu fiz tanta questão de trazer os pais nesse programa de hoje para que a gente pudesse também mostrar esse outro lado, né? Que os pais é tão quanto alunos do que seus filhos, né? Porque nós aprendemos também todos os dias com a escola. Até porque, se vamos todos os dias deixá-los naquele lugar, nós estamos confiando, de fato, essa joia da nossa vida àquela instituição. E esses resultados, como começamos no início do programa brincando, também faz parte dos resultados familiares. Porque é esse apoio, é esse respeito, é esse organizar a vida desse estudante, desse aluno, é esse compromisso
com ele, com os resultados que ele pode obter, que faz com que a gente chegue em medalhas como essas, né? Em participações incríveis como essas. Eu queria muito agradecer as pessoas que estão aqui. A Martíria está bem feliz nesse programa. Um cheiro para você, viu? Confiança, firme, parceria, fé e muito trabalho. Família e escola, né? O Carreiro está dizendo. Parceria de crescimento. Tive a honra de tê-los como alunos, sempre aplicadíssimos. O Colégio Cristo Rei é uma extensão da nossa família. Que incrível, né? Eu acho sensacional poder validar as instituições de ensino e poder contar com testemunhos como esses, né? Que eu tenho certeza que são muito reais. Eu quero agradecer o carinho dos nossos patrocinadores, né? A doutora Thaís Micaeli, a distribuidora de água mineral, a Croatá. Agradecer também à Casa e ainda a PV Multividros. E quero ainda contar uma super novidade. A partir da próxima semana, nós vamos estar no Spotify, isso mesmo, com podcasts incríveis para a gente também discutir um pouco mais sobre educação e você que perdeu o nosso programa, poder acompanhá-lo. O próximo programa, minha produção já está me dizendo aqui que eu tenho um encontro marcado com vocês na próxima segunda-feira, às 18 horas. Durante todas as segundas-feiras de março, a gente vai conversar sobre o que é ser mulher no século XXI e quais os desafios que nós temos encontrado. Eu quero muito agradecer a vinda de vocês aqui. Quero dizer que é corajoso, né? Falar de família, falar de aprendizado, falar desse pegar na mão. Nós não nascemos, né, com essa escola de ser pais, é um aprendizado que acontece todos os dias. Eu vivo isso na prática com o David, que tem 14 anos de idade, e a Ana, que tem apenas 6, mas é algo assim muito satisfatório. Saber que nós estamos conseguindo construir com compromisso o futuro que a humanidade terá, e eu espero que seja bom, né? Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado também. Eu que agradeço. Eles arrasaram, né? Próximo Diga Educação. Eu vou encerrar dizendo que na próxima semana eu recebo, né, mais uma instituição de ensino aqui, dessa vez o Fera Colégio e Curso. Então, até lá, minha produção está dizendo que meu tempo estourou. Um beijo enorme dessa nega para vocês, mas eu volto. Diga para todo mundo. Até lá.